E aí, galera, tudo bem? É, Já faz um mês, né? Um pouco mais de um mês que o álbum Princípio foi lançado. E eu, né, sempre tenho muitas coisas para dizer, muitas explicações para dar, muitas opiniões, muitos direcionamentos a dar, né, de como ouvir, do que ouvir, né? E eu me propus dessa vez, né, até porque a gente tem muito essa possibilidade de direcionar a maneira que vocês vão ouvir através das redes sociais, mas eu quis direcionar o mínimo possível. Mas agora, né, com um mês de vocês já ouvindo esse álbum, eu acho que a gente pode. Eu acho legal, né, contar algumas coisas, o que estava na minha mente. E vai ter uma série de vídeos, vou falar de todas as músicas individualmente, mas eu queria começar falando do disco de maneira geral, né? Como que ele se encaixa. Até tinha rolado, né, essa ideia de todo mundo ouvir, da gente ouvir juntos os álbuns na íntegra, na ordem, para, né, quando saísse o álbum, para ajudar vocês a vocês entenderem de que maneira ele se encaixa dentro, né? Porque agora cada vez que eu lanço alguma coisa, não é só um disco que eu estou lançando, ele acaba dialogando com não apenas com as outras coisas que estão acontecendo no mercado fonográfico de maneira geral, mas com toda a minha história, toda a minha trajetória. E eu acho que uma das principais coisas que eu acho interessante ressaltar é o contexto mesmo. É o meu sexto álbum que eu lanço, né? E a gente tem sempre tem várias brincadeiras, né? Tem a trilogia, que acho que já falei para vocês, né? Poemas, Canções, Ver e Cantar, Princípio e Fim. E aí começou-se uma nova trilogia com princípio, agora com sentido, e vai ter um terceiro, né? Um álbum que tenha só uma palavra como título. Avino Malqueno, que fica um pouco meio de fora, um pouco diferente, embora também sejam títulos com duas palavras. É, mas uma coisa que aconteceu, né? As coisas sempre vão acontecendo e a gente vai entendendo na medida que vão acontecendo. E depois, quando acontecem, aí a gente reflete a respeito delas, entendendo elas. Alguns caminhos eles são trilhados de maneira um pouco mais consciente, né? Então, é o meu, como eu falei, o sexto álbum e sempre o terceiro álbum dos meus projetos, porque assim, nos meus discos eu sempre pensei, sempre escolhi, né, fazer coisas bastante contemporâneas, bastante atuais, né, com um olhar para frente, né, e são os meus discos de carreira, por assim dizer, né. Poemas, Canções e Ver e Cantar foram dois álbuns de carreira. Eu gravei primordialmente compositores da minha faixa etária, né, compositores às vezes um diálogozinho aqui e ali com um compositor um pouco mais antigo, mas a minha geração, né, de compositores que eu acho que tinha alguma coisa de nova, ou compositores até mais jovens do que eu. Então tinha bastante esse foco, e aí e também um foco muito tem a questão do individual, né, de você entender quem você é no mundo através das músicas que você vai gravar e cantar, e isso se relacionar de maneira artística com quem veio antes de você, com quem é contemporâneo seu e, né, de alguma forma também com o que virá depois de você. Mas o terceiro álbum, o Avino Malqueno, ele foi um disco diferente, porque foi o meu disco de ao mesmo tempo olhar para um olhar muito mais para o passado, né? Então a grande maioria das músicas do Avino Malqueno são canções antigas, né? Algumas canções milenares, né? Letras principalmente milenares. E ao mesmo tempo que eles têm um olhar mais para trás, né? No sentido de olhar para o passado, foi a minha descoberta, a minha busca para ir atrás das minhas raízes judaicas, né, que eu tinha descoberto minha ascendência judaica em 2002. E quando eu for fazer o vídeo, né, falando do álbum Avino Malqueno, vou falar disso de maneira mais profunda, mas já adiantando. Ao mesmo tempo, eu aproveito esses álbuns para resgatarem um pouco mais a questão do coletivo, porque existe um perigo na vida de quem faz arte, né, na vida do artista, de ficar muito ensimesmado, muito focado na gente, né? O meu ponto de vista, a minha experiência pessoal, que é do micro pro macro que a gente vai, né? Esse é o caminho mesmo, né? A gente vai da nossa experiência pessoal e tenta ampliar essa experiência, né? Todos nós somos seres humanos, não somos tão diferentes, então vai do micro pro macro. E aí no álbum Avino Malqueno eu tive essa oportunidade de ao mesmo tempo olhar pro passado, né? De ser uma coisa mais do coletivo para o individual, né? Porque nesse amplo universo de música judaica eu fui procurar o meu lugar, né, como indivíduo, mas como resposta, e como se, de maneira alguma, não vamos teologizar o que eu vou dizer agora, mas se você canta uma música que
já está aí, por exemplo, a Adon Olam, né, uma oração que tem, sei lá, pelo menos 1000 anos, né, até onde se saiba. Então, quando eu vou cantar Adon Olam Asher Malach, né, Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yitzin Irba, quando eu vou cantar isso, é como se todas as gerações que cantaram essa música, né, exaltando ao Rei do Universo, né, o dono do universo, o criador do universo, como se todos estivessem cantando junto comigo. Então tem essa coisa mais coletiva. Depois eu lancei Princípio e Fim, o DVD Princípio, né, que tem mais esse olhar individual da Constituição, né, são também álbuns mais contemporâneos, mais comerciais, por assim dizer, e agora, no sentido, é mais uma vez um olhar para o passado, para as minhas raízes. No Avinu Malkeinu eram as minhas raízes judaicas, e agora as minhas raízes da infância. Né? Eu completei recentemente 41 anos de idade. Há 20 anos eu trabalho profissionalmente, né, com música. Assinei meu primeiro contrato como cantor solo em 2000. Né? Eu já cantava antes nos grupos e tal, mas esse é mais é isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Né? 2 discos com olhar para o futuro. Né, que você vai ter esse olhar mais para suas raízes. Né? E esse, o álbum Sentido, ele cumpre essa função. Então eu gravei como se eu tivesse, tudo agora é playlist, né? Como se eu tivesse gravado a playlist das músicas que são as mais importantes para mim nos meus primeiros 20 anos de vida, quando eu ainda não exercia profissionalmente a atividade de cantor de música cristã. Então são as músicas que me marcaram na minha infância e na minha adolescência. Né? São esses primeiros 20 anos que formação. Por isso que a gente fala, né, que é um repertório de formação. Né? E existem 4 objetivos. 4 objetivos que eu tinha ao fazer esse álbum. Em que ordem que eu vou falar? Primeiro objetivo, eu queria homenagear certos compositores. Né? Alguns compositores que são muito importantes na minha vida, cujas canções foram muito importantes para mim. Então eu nunca tinha gravado uma música do Jader Santos, cujas músicas foram muito importantes na minha vida. Eu nunca tinha gravado uma música do Lineu Soares, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de cantar. Nunca tinha gravado uma música do Flávio Santos. Nunca tinha gravado uma música cuja letra havia sido escrita pelo Valdecir Lima, né? Isso dentro da minha carreira solo. Nunca tinha gravado uma música do Raimundo Martins. Já tinha gravado uma música do Costa Júnior lá atrás no Poemas e Canções, a música Pedras. Já tinha gravado uma música do Mário Jorge lá atrás também no Viver e Cantar. Mas são os compositores que são contemporâneos do meu tio, contemporâneos do meu pai, ou um pouco, ou toda essa geração, né? Tem, de certa forma, uma homenagem também à Regina Motta, que Regina Motta foi muito importante, uma cantora, inclusive todo o repertório dela já está nas plataformas digitais, procure saber. Ela foi a voz na qual eu conheci várias dessas canções que foram se tornar tão importantes para mim, né? Como A Graça, Senhor, e a música... Peraí, graças Senhor. E É Preciso Confiar, né? Ela que me apresentou, na minha opinião, as melhores canções do Jader, as melhores canções de vários dos outros compositores. Conheci Gladir Cabral, porque a Regina gravou. Conheci João Alexandre, porque ela gravou João Alexandre e era amiga do João Alexandre. Então, todo um universo de música se me abriu através desses compositores e através da Regina Motta, que me apresentou esses compositores, que no caso a Regina, sim, é contemporânea da maioria deles, né? Faltou uma música do Evaldo, faltou uma música do Arinei, que também foram músicos, compositores muito importantes na minha vida. Não deu para colocar a música de todo mundo. Então, por um lado, era homenagear e celebrar essas minhas raízes musicais, esses compositores que tanto me abençoaram. Stênio, claro, a música Tapeceiro, Stênio. Eu já tinha gravado Stênio na música Poemas e Canções, mas também não podia faltar, que faz parte desse universo de músicas que me marcaram na década de 80, né? Eu nasci em 79, então são as músicas que me marcaram na década de 80 e na década de 90, principalmente. Então, primeiro ponto, homenagear esses compositores. Segundo, celebrar o meu relacionamento com Samuel Silva. Eu sempre... eu tenho listas e mais listas de projetos que eu ainda quero fazer, e as minhas primeiras anotações de fazer um disco, piano e voz, são logo depois que eu lancei o Poemas e Canções, em 2002. Acho que em 2004 eu já montei a primeira lista de um repertório de músicas que eu ia gravar se um dia eu fizesse um disco piano e voz. Né? E naquela época, claro, o meu disco piano e voz ele seria com o Wendell veio a falecer. Em 2007 eu tenho uma outra lista de um repertório, suposto repertório que eu ia fazer piano e voz.
E aí eu ia dividir, algumas músicas iam ser o Wendell, outras músicas ia ser o Samuel, e talvez uma música o Alisson, o Gerson Salcedo, lá do Rio Grande do Sul. Eu ia fazer uma coisa assim, eu tenho uma lista também com repertório montado pensando nisso. E aí eu sempre pensei... essa coisa de gravar um álbum piano e voz sempre foi algo que fez parte de mim, né? E aí, contando um pouco a história, vou fugir um pouco e depois eu volto, né? São os 4 objetivos, né, que tem dentro desse álbum. Mas como que surgiu, né? Eu estou tentando contextualizar assim, como que surgiu, né, o álbum Sentido no meu coração. Então, primeiro, ele sempre esteve no meu coração. Sempre quis regravar canções que foram importantes para mim. E essas canções foram, né, sendo colecionadas. E sempre quis essa... Deixa eu terminar. Não, vou voltar. Não vou editar esse vídeo também, não. Deixa assim mesmo. Então, eu queria celebrar também o meu relacionamento com o Samuel Silva. Samuel Silva é um nome para mim, né, de ficha técnica que eu conheço, que eu sempre quis conhecer, era um dos músicos que antes de conhecê-lo eu sempre quis conhecê-lo, só de vê-lo em fichas técnicas, o compositor que ele era, as produções nas quais ele ajudava, os arranjos vocais que ele fazia, e ele enquanto cantor também, ele para mim, né, sempre foi muito conhecido. Eu conheci ele como cantor também. Aí eu conheci pessoalmente em 2004, trabalhamos juntos efetivamente a partir de 2005 e... eu acho que a melhor coisa que a gente tem na vida são os relacionamentos. E quando esses relacionamentos se misturam também com arte, se misturam com música, é uma coisa ainda mais incrível, né? Eu não sei, né, o futuro ninguém sabe, mas nós temos uma história musical juntos. A gente fazia muitas apresentações, piano e voz, ainda no projeto Redenção. A partir de 2007... muitos eventos que a gente ia fazer, quando eu não ia com banda, eu ia só com o Samuel, e a gente fazia umas músicas diferentes, porque a gente gosta de... né, a gente teve um background musical muito semelhante, né, embora ele, né, tivesse crescido, né, um pouco em São Paulo, mas também no interior da Bahia, mas esse background nosso, mesmo da nossa denominação, pelo fato de nós dois sermos adventistas, a gente cresceu ouvindo Jader, cresceu ouvindo Linneu, cresceu ouvindo todos esses cantores, a Regina Mota, todos esses compositores, marcaram a ele tanto quanto marcaram a mim, né? Então, assim, eu queria, de uma maneira especial, né, criar celebrar esse relacionamento, que eu acho, na minha opinião pelo menos, é um relacionamento musical muito profícuo, né? E até a gente fez uma live umas 2 ou 3 semanas atrás, umas 3 semanas atrás, vocês podem procurar no meu canal do YouTube, em que a gente bate papo, fala sobre um monte de coisa. Foi uma live muito legal, né? Se você não assistiu ainda, acho que vale a pena você clicar, dar uma olhada lá e assistir. Então esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo era levar esse repertório, que é o que a gente chama de repertório de formação, né? É como se fosse a minha playlist das músicas que mais me marcaram, principalmente músicas aí dentro de uma temática, a gente escolheu a temática, né, do sofrimento, de como lidar com o sofrimento, de como que nós, como cristãos, lidamos com o sofrimento, temos oportunidade de lidarmos com o sofrimento de uma maneira diferente. Tinha essa ideia de... porque assim, a maioria do meu público, uma grande parte do meu público é mais novo que eu. E eles não conhecem essas músicas, né? E também tem esse fenômeno, né, de que 80% pelo menos das minhas redes sociais, as pessoas que me seguem, não são pessoas que me conhecem desde o primeiro disco, são pessoas que me conheceram a partir do DVD. Então, assim, pegar essas canções que são tão importantes para mim, que muitas delas, é que agora os discos da Regina estão todos nas plataformas digitais, mas quando eu decidi gravar algumas dessas canções, não tava. Eu falei, gente, onde que as pessoas vão ouvir essas músicas? Vou gravar. Né, para que meu público conheça, para que essas músicas que, na minha opinião, são eternas, para que elas tenham uma sobrevida, né, alcancem um novo público, um público diferente, e para que voltem a ser ouvidas ou continuem sendo ouvidas, porque eu acho que elas já passaram, né, pelo teste do tempo, e são músicas que têm muito potencial ainda de edificar, de abençoar, de serem importantes na vida espiritual, na caminhada, na jornada cristã de outras pessoas, como sempre foram na minha vida também, né? Então, esse é o terceiro motivo. E o quarto motivo, esse terceiro motivo talvez esteja meio junto. Falei de homenagear os compositores,
Falei, são 5 motivos agora, tá? Acabei de inventar mais um. Celebrar meu relacionamento com Samuel, dar uma nova vida, uma sobrevida, uma nova roupagem, né? E aí e isso, junto com o desafio, né, do quarto objetivo, que é musicalmente, é um grande desafio regravar essas canções que são já, assim, se elas me marcaram tão profundamente é porque a gravação original, na minha opinião, já era incrível, né? Então, assim, rola um desafio musical de tentar fazer novas versões musicais, de tentar rearranjar e encontrar novas versões que sejam tão fiéis e tão leais ao que eu considero ser a essência da música, que é a questão da letra, junto com a melodia, né, como as duas coisas se encaixam. Ali mora um grande desafio musical. E junto com esse com o quarto objetivo, a gente queria... Bom, já que, enfim, é um vídeo que eu não sei quão longo ele vai ficar, mas vou falar tudo aqui, né? Tem um livro que me marcou muito, e eu já falei sobre isso em outros lugares. Eu li esse livro acho que em 2004, 2005, né, do Igor Stravinsky, A Poética Musical, né? E um dos objetivos do fazer arte é você criar algo novo, você criar algo que seja diferente, você de alguma forma trazer novidade, sempre dialogando com o que vem antes de você, tentando dialogar ou apontar talvez o que poderá vir depois de você, mas havia essa proposta musical bem definida para esse projeto, que tem a ver, inclusive, com a celebração do meu relacionamento com Samuel. Vocês veem que tudo isso tá interconectado, com a homenagem aos compositores, mas também com dar uma nova vida para essas canções, uma vida maior, ou para um novo público dessas mesmas canções, que é criar algo novo, né? Então a gente tem os pianos do Samuel, são extremamente densos harmonicamente, são extremamente jazzísticos, mas as orquestrações e a sonoridade da orquestra são extremamente sinfônicos, né? Normalmente pianos jazzísticos como esse, você vai ver na Barbra Streisand, ou no jazz mesmo, tem muita coisa, do Bill Evans, né? O Samuel bebe muito nessa fonte, então o jeito dele pensar a harmonia é um pouco fora da caixa, né? Um pouco fora da casinha, inclusive, no melhor dos sentidos possível, né? Mas pianos assim normalmente têm orquestras mais jazzísticas. E orquestras mais sinfônicas normalmente têm pianos, né, com toque mais, com um pezinho mais no erudito, que não é mesmo a linguagem do Samuel. Seria a linguagem do piano do Costa Júnior. Por exemplo, a música Estende a Mão, o piano tem esse toque brasileiro, sim, mas mais erudito, né? O jeito de tocar, o jeito de pensar a harmonia. E aí, normalmente pianos mais eruditos com orquestras mais sinfônicas, pianos mais jazzísticos com orquestrações mais jazzísticas, ou até big band ao invés de orquestra, né? E aí houve esse desafio que a gente se autoimpôs, tanto Samuel quanto eu, e se a gente fizer pianos mais jazzísticos com orquestras mais sinfônicas? Talvez isso produza algo novo, né? Em termos sonoros, eu acho, e ainda, né, juntando com a minha voz, que é uma voz um pouco mais pop, né? Talvez a gente consiga fazer algo genuinamente novo, né? Não com essa pretensão, vamos reinventar a roda, vamos fazer algo completamente... Não, mas com essa característica sonora, eu não sei, nem o Samuel, nem eu, nem as outras pessoas que trabalharam nesse disco, a gente não conhece algo que tenha realmente essa fusão única de influências musicais. E a quinta coisa... A gente vive a era do cantautor, né? Todo mundo canta suas próprias músicas, e eu mesmo sou o maior admirador de cantautores. Eu adoraria ser um cantautor, como Estevão Queiroga, como Felipe Valente, como Gabriel Iglesias, como Thiago Arraes, né? Eu gostaria de ser um cantautor, mas eu sempre, embora eu tenha composto várias músicas nesses discos todos que eu já lancei, né? Embora eu seja também compositor, eu me defino mais como sendo intérprete, né? E essa coisa do intérprete é algo que está se perdendo, na minha visão, né? Isso não só na música gospel brasileira, na música de maneira geral, né? Então, assim, os grandes intérpretes, os maiores intérpretes, eu não estou dizendo que eu sou como eles, tá? Evidentemente não, mas as grandes referências de pessoas que são intérpretes, mas não são compositores. Até podem ter escrito uma música aqui e ali, mas não se identificam e não se definem a partir das músicas que compõem,
mas a partir da maneira com que interpretam as músicas dos outros, né? Aí a gente tem a Barbra Streisand, a gente tem a Elis Regina, a gente tem o Frank Sinatra, a gente tem a Whitney Houston, né? Que tem existe uma tradição mesmo, né, de vozes, né, ou grandes vozes, grandes intérpretes, né? Que é uma tradição que não é tão forte assim no Brasil, né? Você tem a Elis Regina, mas a maioria dos outros compositores que a gente tem, o Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, né? Gilberto Gil, Tom Jobim, sempre é aquela coisa do cantor-compositor, né? Do cantautor, né? Então, o Dori Caymmi, né, tem mais, né, ele compõe também, mas ele tem um pouco mais essa via do intérprete, o Emílio Santiago, né, que é um jeito diferente, né, de se aproximar da canção, porque a canção não é sua, você vai se apropriar daquilo, né, então houve essa proposta também, né, da gente de ao mesmo tempo homenagear, né? Porque essa é a minha tradição, quer queira ou não, é essa, né? De intérprete, né? De pegar a música dos outros e torná-la minha, ao mesmo tempo em que eu traduzo para a minha realidade a essência que eu enxergo na música. Sempre o mais importante é a letra e melodia, e tudo gira em torno disso. Então, esses são 5 objetivos, né, paralelamente e entrelaçados, artísticos, musicais, que fazem parte do universo, da proposta desse álbum. Agora um pouco, né, como que ele surgiu, né, no tempo. Como eu falei, né, eu comecei a falar e depois eu mesmo me interrompi, é algo que eu sempre quis fazer. Gravar essas canções, e tem algumas, claro, que não entraram, né, mas como que foi o processo mesmo de concepção desse disco. Falamos um pouco disso, né, já na live com Samuel Silva, e vou fazer outras lives ainda com outras pessoas-chave, e daqui a pouco eu vou citar, são 4 os personagens principais, né, desse álbum, né, e vamos fazer então 5 lives, uma com cada um. A quinta live é com o Lucas e a Nath, que também já fiz, que a gente fala sobre a capa, a gente fala sobre o projeto gráfico, né, de como essas referências todas foram se amarrando. Já está online também, se vocês quiserem assistir, podem assistir. Vou colocar aqui na descrição também do vídeo, tanto o link pro Samuel, quanto o link para live com o Samuel, como o link para live também com a Nath. Em 2015, a Sony Music, a gravadora, né, eu tinha lançado, no final de 2014, eu lancei o DVD Princípio, né, em 2015 eu lancei a música Acredito, e logo depois surgiram os Sony Music Live, né, teve o Sony Music Live da Marcela Thaís, Sony Music Live da Gabriela Rocha, foram, né, 2 dos primeiros que foram feitos, né, que tiveram uma grande repercussão, e era uma proposta da Sony fazer coisas simples, ao vivo, né? O Hugo era o diretor de vídeo, e a gente pensou, putz, eu acabei de lançar um DVD com o repertório da minha vida, eu não tenho um repertório para fazer um Sony Music Live. O que eu vou fazer de Sony Music Live? Né? Gravar as mesmas músicas de novo do DVD? Aí eu pensei, bom, vou fazer um Sony Music Live diferente, fazer um Sony Music Live piano e voz. Aí eu pensei, pô, vou juntar o piano e voz, né, celebrando o meu relacionamento com o Samuel. Vou aproveitar, pegar o repertório de piano e voz que eu sempre quis gravar, fazendo homenagem aos compositores que eu ainda não gravei, que me formaram, e já aproveita e faz, né, o Sony Music Live, né, áudio e vídeo. Vai ser um projeto mais simples, e vamos que vamos, né? E aí eu juntei o repertório, aí eu conversei com o Samuel, né, pensei, dentro de uma temática, né, de como lidar com o sofrimento, vou juntar as canções que são as mais importantes, as minhas músicas de guerra, a minha playlist, né, da provação, do Vale da Sombra da Morte, né? E aí quando eu juntei o repertório e coloquei, aí eu fui conversando, a seleção do repertório já conversando com o Samuel, né, como ela era uma parte fundamental. Por exemplo, do Linneu, a gente tinha 3 músicas para ele escolher. Aí ele escolheu Paz em Suas Mãos, né? Eu escolhi 3 para ele ver qual que ele se identificava mais, que ele achava que tinha mais a ver, né? Do Jader também tinha 3 músicas. Aí a gente conversando, falei, não, realmente vai acabar sendo essa. De cada compositor tinha 3 músicas mais ou menos. E aí a gente foi juntando algumas músicas que quase entraram. Por exemplo, quase entrou a música Deus do Impossível, né? Inclusive eu ia fazer com a mesma orquestração que a Sonete gravou, não sei se vocês já viram,
músicas... Eu Não Me Esqueci de Ti, do Jader, foi uma cogitada. Uma outra música que eu cogitei foi Além do Rio, do Jader Santos. Ou Eu Não Te Deixarei, né, do Jader Santos. Né, que são músicas também que me marcaram muito. Muito difícil, né, chegar a esse repertório final. Muitas músicas que eu amo muito, que me marcaram muito, ficaram de fora. Mas no final chegamos, então, a esse repertório. E quando eu olhei o repertório, eu falei assim, cara... Esse repertório, ele não é repertório para um Sony Music Live. Ele é um repertório para uma coisa, um projeto maior mesmo, para um projeto mesmo. Né? E a gente até pensou, né, o Samuel e eu, a gente é audiófilo, a gente, né, tem um jeito muito particular de ouvir música, né, que tem a ver com, né, o sistema de som que a gente tem na nossa casa, que é um hobby nosso mesmo. Né? E a gente queria fazer uma coisa audiófila, e aí, né, como era piano e voz... Né, a gente pensou, bom, vai ser um disco mais barato, aí, né, já que é mais barato, a gente pode, né, fazer talvez uma coisa diferente. Aí a gente pensou em ir para Nova York, onde fica o engenheiro Nicholas Proud, onde fica a Chesky Records. Né? Nicholas Proud é o engenheiro que mixou o Avino Malqueno, né? E ele é um engenheiro, na verdade, que ele é um engenheiro de música desse selo Chesky, que é o maior selo de música audiófila. Aí a gente pensou, putz, a gente podia até ver para gravar no esquema deles, né? Piano e voz a gente faz ao vivo, né? 2, 3 takes no máximo, né? O vídeo já consegue filmar, a gente, né, consegue fazer uma coisa, né, do ponto de vista de custo que não seja tão absurda e tal. Aí, né, a ideia foi evoluindo. Já que vamos fazer piano e voz assim, depois que o piano e voz estiver pronto, tudo gravado, editado, né, vamos colocar umas cordas em algumas músicas, né, ver, né, se tem dinheiro pra gente colocar cordas. E aí a gente pensou, gravar ao vivo piano e voz, e gravar ao vivo piano e voz e cordas, dá elas por elas, né, em termos de dificuldade pra mim, né, pro cantor, dá elas por elas. Aí surgiu a ideia, falei, mano, já que vamos homenagear, né, essa linha de intérprete, vamos gravar igual o Frank Sinatra gravava, mano. Vamos juntar todo mundo no mesmo estúdio e gravar ao vivo, sem clique, sem nada, só no braço do maestro. Vamos gravar o disco todo, ao vivo, assim, parando e tal. Do jeito que se gravava na década de 70. Aí surgiu essa ideia. Falei, bom, então Nova York já não é o lugar pra gente fazer isso. Vamos pra Praga. Em Praga dá para fazer. A gente consegue uma data que tenha... E aqui vou apresentar os 4 personagens principais desse álbum. Né? O Samuel, que já foi citado. Eu, claro. Né? Não, fora eu. Não são 4 fora eu. São 5 ao todo. Né? Eu, né? O Samuel, que já foi citado. Né? O maestro Williams Costa Júnior, né? Para regimentar e reger a orquestra. Como produtor também é uma experiência absurda de produção. A doutora Bluss, a minha produtora vocal, né? Sem a qual... Eu não faço nada, né, que faz todo o acompanhamento. E o Hugo Pessoa, né, com toda a visão artística de vídeo. Vamos fazer um visual album, vamos fazer vídeo de tudo. E vamos fazer isso em Praga. Aí a gente, né, ensaiamos, fomos para Praga em setembro. O Costa Júnior, o Hugo e eu, nós 3 fomos para Praga para fazer visita técnica, para ver se seria possível naquele estúdio. Agendamos então o estúdio para janeiro, dia 22 de janeiro de 2017. Né, onde estaria a Bluss para fazer minha produção vocal, o Samuel para gravar os pianos, a orquestra, o Costa Júnior e o Hugo para fazer toda a parte de vídeo. Orçamos, conversamos, levamos o projeto para a Sony aprovou um bom orçamento, né, inclusive muito grato à Sony Music pelo orçamento que deram para esse projeto tão diferente. E organizamos tudo, né, para irmos para Praga, para fazermos esse disco à moda antiga, orquestra, tudo ali ao vivo. Vamos gravar ao vivo, assim, ao vivo no sentido de todo mundo junto e depois, né, dar uma editadazinha aqui e ali e tal. Aí, paralelamente a isso, acho que a maioria de vocês já viu esse vídeo, né, em que eu falei na live no dia 11 de julho sobre o meu problema vocal, né, que surgiu já em 2015. A gente sabia que estava rolando alguma coisa, mas a gente não tinha... Estávamos pesquisando, né, tentando ver o que era o problema, mas eu estava cantando, tinha feito a turnê princípio, né, a princípio estava tudo certo e vamos que vamos, leva a Bluss, a gente trabalha, a gente consegue, né? Aí chegou no dia... Assim, esse é um dia mágico, né? O Costa Júnior sempre fala pra mim que o auge, o ápice da carreira de
de um artista é você fazer um álbum todo orquestrado. E ainda fazer desse jeito, com vídeo, num teatro do século XIX, né, que é o Rudolfinum, é esse teatro do século XIX, né, aparecem as imagens nos clipes, vocês já viram, né, tanto dentro quanto lá de fora, você já deve ter visto o teatro, é um teatro muito bonito. O Dvorak Hall é o nome da sala, inclusive porque Dvorak, a primeira peça a ser apresentada na época que Dvorak ainda era vivo, que é um compositor tcheco, né, foi apresentado naquela sala uma obra inédita dele, quando ele ainda era vivo, se bobear, ele que regeu, não lembro agora dos detalhes. Então, assim, foi é o ápice, é um dia muito mágico, né, de você poder... Porque, assim, uma das coisas que a gente fala em produção é que a emoção precisa ficar registrada. E a emoção, ela não é soma, ela é multiplicação. Né? Então, assim, por isso que a gente não prefere músico tocando a Vera do que programação, porque a programação ela não vai ter a mesma emoção do que um ser humano tocando. Mesmo que seja um ser humano tocando a máquina, mas não tem a mesma emoção. Né? Então, você ter uma orquestra de 60 músicos, um pianista do calibre do Samuel, um maestro do calibre do meu tio Williams Costa Júnior, com a produção vocal da Bluss e a direção de vídeo do Hugo, aquilo é o auge do auge do auge do que a gente pode, do que alguém, do que eu pelo menos, né? Do que alguém não, né? Mas do que eu posso viver enquanto artista, artisticamente, é aquilo, né? E tudo ali reunido naquele dia. E aí aquele dia foi o pior dia vocal da minha vida. Né? Na sexta-feira eu comecei a trabalhar com a Bluss, a gente viu, mano, tem alguma coisa muito errada com a minha voz. Mas vamos que vamos, né? Aí o Costa Júnior percebeu, na primeira música que a gente tentou gravar, no domingo, né, nesse dia 22 de janeiro de 2017, o Costa Júnior já percebeu, mano, não vai rolar. Ele não falou isso, né? Ele muito sabiamente falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente gravar todo mundo junto o tempo todo, deixa eu garantir a orquestra aqui, né, porque tava com horário pago, estúdio pago, engenheiro pago, vídeo pago. Aí o Hugo ia fazer a filmagem, né, dos vídeos, né, nessa parte, e aí ele ia garantir a gravação da orquestra, aí depois eu ia chegar para fazer uns 2 ou 3 takes, e qualquer coisa eu fazia overdub depois, fazia, né, no estúdio depois, quando voltasse para o Brasil. Então, assim, na hora ele teve essa presença de espírito, né, com a longa experiência dele, a gente conseguiu salvar a gravação de orquestra e a gravação do vídeo, mas a minha voz realmente tava bem ruim. Bem ruim, muitas quebras, muito problema, sem som, sem vida, sem aquilo que é, né, que é o como ficou no final, né? Não tinha condições de ficar daquele jeito. Aí a gente voltou, né? Depois dessa, foi uma viagem um pouco mais longa, isso já era meu ano sabático, né? Esse era o projeto para o meu ano sabático, né? O ano sabático 2017, eu ia terminar esse disco até o final do ano, ia ter um ano inteiro sem agenda, sem nada para fazer esse disco. No final do ano eu voltaria a fazer minhas apresentações, lançaria esse álbum e voltaria a trabalhar normalmente. Mas a gente voltou para o Brasil. Depois disso ainda fui, visitei meu irmão nos Estados Unidos, fiquei um tempo na Europa e tal. Quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a gravar as vozes, então. Aí a gente entrou, gravamos 4 músicas. E aí, com dificuldade, mas aí chegou a 5ª música, que era uma música... A gente gravou as 4 músicas que eram mais fáceis, né? Porque como a gente... Mano, vamos ver como que tá esse negócio da voz. Gravei Deus Sabe, Ouve Deus Vê, gravei Paz em Suas Mãos, gravei... Não, 3 músicas só. E uma música que acabou não entrando no disco, que eu não vou citar agora, que tá guardada, enfim, um dia lanço ela. Gravamos essas 3, que eram as mais fáceis, assim, de gravar. Aí quando eu entrei pra gravar Tapeceiro, quando eu entrei pra gravar Preciso Confiar, muita quebra, muita dificuldade, muito problema. Eu falei, não, vamos investigar. Vamos parar de gravar um tempo e vamos investigar. E a gente fomos, né, com a Bluss, em outros médicos, ela ficou, né, estudando, né, enfim. A gente já explicou isso, né, na live, vocês veem lá. E aí tivemos, enfim, então, o diagnóstico que não poderia ter sido pior, né, de paresia de prega vocal. E aí a gente entrou nessa jornada, a gente já falou isso na live, né, de ficar treinando voz, trabalhando voz. Ela criou uma possibilidade de eu voltar a cantar e começamos a trabalhar 2 vezes por dia, 1h30 por dia, 1h30 cada sessão, né, 2, 3 horas por dia trabalhando voz, fazendo exercício, etc. Depois vocês assistem lá, vou colocar no link da descrição também esse vídeo aí falando, né, como eu falei, da minha voz e tal. Aí, mas isso agora em relação ao disco. Aí a gente ficou 1 ano sem entrar em estúdio, só trabalhando voz.
de abril de 2017. Né? Minha última tentativa de gravar foi no dia 1º ou dia 2º de abril. Dia 6 de abril a gente confirmou o diagnóstico, que a doutora Bluss já estava desconfiada. A gente só voltou ao estúdio em abril de 2018. E a primeira música que eu gravei em abril de 2018 foi Both Sides Now, que na minha opinião, inclusive, é a música que ficou melhor. Então a gente ficou feliz, mas assim, bom, tem umas coisas que ainda pra gente trabalhar, vamos trabalhar mais um pouquinho. Gravamos em abril, aí ficamos 6 meses sem gravar de novo. Aí a próxima música que a gente gravou foi Comigo. A gente gravou Comigo, né, mais ou menos em agosto, setembro de 2018. Né? E aí a gente ficou indeciso se a gente lança primeiro Both Sides Now, se a gente lança primeiro Comigo. Aí acabamos, teve uma época que a gente achou melhor lançar primeiro Comigo, depois a gente mudou de ideia, lançamos Both Sides Now primeiro, né, no começo de 2019. Aí em abril de 2019 entrei em estúdio de novo e gravei Estende a Mão. E aí foi triste, porque Estende a Mão foi a música mais, assim, vocalmente, que eu senti mais dificuldade de gravar. Eu não estava em condições de gravar, a gente já não estava mais trabalhando todo dia, né? Porque 2018 voltei a fazer agenda, não estava mais em sabático, né? Eu não estava conseguindo fazer o meu trabalho com a Bluss tão bem e tão regularmente quanto deveria, né? E aí, abril de 2019 não estava legal, né, a minha voz, mas eu tinha que gravar essa música naquela época, porque tinha também um DVD do meu tio, que essa música ia fazer parte, enfim. E aí falei, não, vamos ter que trabalhar. Aí voltamos a trabalhar diariamente, né, com a Bluss. Aí no segundo semestre de 2019 a gente terminou de gravar todas as vozes que ainda faltavam. Né? A gente terminou todas as gravações no comecinho, em 2019, de janeiro de 2019, terminamos as gravações. Aí veio a pandemia e atrasou mais ainda para o disco ficar pronto. E aí eu entreguei a mix, master, tudo pronto, né, em agosto de 2020. E aí a gente lançou agora, dia 23 de outubro de 2020. E aí, claro, algumas outras músicas, eu vou falar isso quando eu vou falar das músicas individualmente, né? Algumas outras músicas foram entrando, as músicas instrumentais, algumas já existiam, umas outras que eu tinha, até cheguei a começar a gravar, eu não consegui terminar de gravar, não deu certo, outras deram certo, e assim por diante. Essa é a jornada, né, basicamente, desse álbum Princípio. E é isso que é a base em cima da qual aí eu vou falar sobre todas as músicas individualmente. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Eu falei dos objetivos musicais, artísticos, falei, né, vou falar um pouquinho do papel, né, de cada um. Samuel foi o mais importante, né, no primeiro momento da criação, né, a parte mais criativa de criar os arranjos. Né, isso também é interessante, porque a gente definiu o repertório mais ou menos em julho, agosto de 2016, né, desse álbum. E aí ele ficou com as músicas na cabeça e tal, mas a gente definiu mesmo os andamentos e as tonalidades das músicas em dezembro. E aí teve essa semana que depois vocês podem olhar com mais calma, ele fala um pouco mais disso na live que eu fiz com ele. Ele literalmente, em uma semana, a gente fez todos os pianos base, né, desse disco. Que são 7 os pianos dele, né, 7 arranjos dele, que é o core, a essência criativa do projeto. Aí tem a 8ª música, que é com que tem piano também, piano e orquestra, que é do Costa Júnior, que a gente tinha que deixar tudo pronto para essa data de gravação do dia 22 de janeiro. Então, assim, finalzinho de dezembro, naquele desespero, ele estava gravando os pianos, eu fazendo as vozes guia, preparando todo o material para que os orquestradores escrevessem as orquestrações, né? E é isso, né? Os orquestradores são o time que eu trabalho sempre, Enoch Thomas Jr., Rony Dias, o próprio Williams Costa Júnior escreveu 2 orquestrações, meu irmão também escreveu 2 orquestrações, o Rony escreveu 3, né? E é isso, a gente estava com um álbum com 9 músicas, basicamente, né? E aí eu ia encher mais de uns interlúdios. Eu gravei naquela igrejinha do século VIII, que vocês não viram ainda, acabei de dar um spoiler de um clipe, enfim, de 2 clipes que foram gravados lá. Vocês vão ver, enfim, em breve, dei um spoilerzinho aqui. 2 músicas solo a capela, eu gravei, né, o Salmo 51 lá, na entrada da igreja, e dentro da nave da igreja eu gravei a música
oração, né, oração de Francisco, atribuída a Francisco de Assis. E então, tipo, seriam 9 músicas, essas duas eu daria 11, aí eu pensei talvez em fazer mais uns 2 interlúdios vocais, a gente ia ficar com 13 faixas. No final ficamos com 15 músicas, uma saiu, aí 14 faixas porque entraram também os 2 interlúdios de piano do Samuel, né? Que é o Silvandira e a 18, 11, 22. Mas enfim, música a música eu vou explicar. Por que eu estava falando? Eu estava falando do papel de cada um. Então o papel do Samuel foi esse, né? De criar esses arranjos. Alguns mais comigo, outros menos comigo. Alguns arranjos eu interferi mais, eu falei mais, eu dei mais referência, ou ele me mandou um arranjo, aí não gostei, não aproveitei. Não, vai mais por esse caminho. Mas e na ficha técnica que eu publiquei, inclusive no Instagram, depois vocês podem ver, tá isso, né, bem dividido assim. Os arranjos que eu contribuí mais, eu assinei junto o arranjo. Os arranjos que eu não fiz nada, Paz em Suas Mãos, né, o arranjo dele, 100% do Samuel. O Both Sides Now também, o arranjo, eu acho que é 100% Samuel. Enfim, todas essas coisas lá. Então, Samuel, paralelamente a isso, o Hugo, né, como diretor de vídeo, já estava contribuindo o tempo todo. Tudo que eu conversei com o Samuel sobre o repertório, eu já conversei com o Hugo também, as referências visuais. E aí, um dia que eu fizer uma live com o Hugo, acho que a gente vai falar mais disso, mas a gente resolveu gravar os vídeos lá na Alemanha no inverno, porque essa questão... primeiro porque como é um álbum que trata dos meus primeiros 20 anos de vida, e nos meus primeiros 20 anos de vida, 10 anos eu morei na Alemanha, então tinha a ver, né, esse retorno para a minha infância, da minha adolescência, né, no lugar onde eu vivi, né. Tem a ver também a questão do frio, né, do inverno, né, que acaba contribuindo também com o significado do que é, né, essa questão de como a gente lida com o sofrimento, da solidão. Tudo isso foi, né, paralelamente a isso, ele já estava pensando, né, e sugeriu, né, de fazermos dessa maneira, aproveitarmos a ida para Praga, né, para filmar a orquestra também, já para filmar muitas das coisas, 70% pelo menos de tudo que foi filmado da parte de vida, a gente filmou também já naqueles dias lá na Europa. A doutora Blussy o tempo todo, né, conversando com ela, né, vamos fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que, né, ficou diferente, ainda falta fazer uma live com a Blussy também sobre o trabalho vocal especificamente desse álbum, né? A gente queria, independentemente da gente ter ou não um diagnóstico, a gente queria fazer uma coisa vocalmente. Como ia ser também ao vivo, ia ser uma coisa assim, eu ia me arriscar um pouco menos, né? E eu queria explorar elementos de interpretação mais refinados do que apenas agudo ou melisma. Não, eu queria um pouco fugir, porque isso é uma armadilha, né, que você cai, né? Tem agudo, tem melisma, todo mundo, caraca, minhas características, né? Todo mundo já conhece, já minha assinatura. Mas eu queria explorar outras coisas vocalmente, né? Mais interpretação, mais acabamento, vibrato, sentimento, emoção. E eu acho que ficou isso, né? E em quarto lugar, né, o Costa Júnior, com toda a parte, né, um produtor, né, tão experiente, com toda a parte logística, né, de fazer acontecer uma gravação desse porte, com tanta gente envolvida lá em Praga, com o olho no relógio, fazendo a regência também, que é um tremendo de um maestro, um tremendo de um produtor. Então são esses os 4 elementos indispensáveis, né? Outras pessoas também ajudaram. Meus irmãos são muito importantes em todas as minhas produções, né, que eles ouvem tudo que eu faço, dão a opinião em tudo que eu faço, né, como a Terceira Margem do Rio também ouve tudo e a gente vai comentando e conversando. São pessoas muito, muito importantes dentro do meu processo de criação e de produção. Eu acho que de introdução já tem bastante informação, e aguardem então que eu vou fazer os vídeos música a música. Eu acho que a partir da semana que vem, né, eu já vou deixar disponível todas essas... um vídeo por semana, né, pra gente falar sobre cada música. Serão vídeos mais curtos, né, claro. Vou estar falando música por música, não serão vídeos tão longos. Acho que a gente está já em 45 minutos aqui, mais ou menos, desse vídeo aqui. Mas acho que de introdução tá tudo aqui, né? O atraso, principalmente, no final de contas, acabou se dando devido à minha questão vocal, meu problema vocal.
E também no finalzinho a pandemia também atrasou mais um pouquinho. Mas eu estou muito feliz, né, com esse álbum. E repetindo o que eu comecei falando, né, 2 álbuns mais contemporâneos, um álbum buscando mais tanto a questão coletiva como a questão de voltar para as raízes. Então, a Vino Malqueno cumpria essa função na primeira tríade e agora na segunda tríade, Sentido também, né, resgatando as canções da minha infância, da minha adolescência, né, a minha formação musical. E também, né, do ponto de vista sonoro, né, um detalhe interessante, eu mixei a Vino Malqueno lá em Nova York com o Nicholas Proud. Esse projeto também mixei em Nova York com o Nicholas Proud. No caso, à distância, né, ele estava lá em Nova York, eu aqui. E tem todos esses layers aí, né? Tem algumas coisas que vão remeter a Viver e Cantar, os interlúdios do Viver e Cantar, porque esse disco também tem interlúdios. Tem coisa de orquestração que vai lembrar poemas e canções, que tem as orquestrações mais sinfônicas também, né, que no Viver e Cantar não tem tanto, e nem no Princípio e Fim. Ao mesmo tempo, tem a ver com o Princípio e Fim, principalmente a música Viver o Amor, que é a primeira vez que a gente tinha essa coisa dos pianos do Samuel, bem característicos, samuelísticos, né? Mas com orquestra, uma orquestração mais sinfônica. Foi ali que nasceu a ideia artístico-musical. E o DVD é só banda, né? Sempre os meus trabalhos têm essa tensão entre banda e orquestra, banda e orquestra. Aí como o DVD foi só banda, agora esse projeto foi só orquestra, sem banda, né? Ah, e uma coisa que eu já falei na época que lançou, mas vale a pena ressaltar, né? A única música inédita desse disco é a música Comigo, que entra no disco quase como uma faixa bônus lá no final, com um feat glorioso do Campbell, né? E essa música é a minha resposta a esse repertório. Eu me impus, né? Eu gosto de me impor desafios com esse repertório tão maravilhoso que fala de tantas coisas, né, da gente passar pelo Vale da Sombra da Morte, essas músicas que me marcaram tão profundamente. Eu tinha que, né, eu me forcei a compor uma música que fosse como a resposta para esse repertório. E quando eu vou compor a inédita, na verdade, mesmo a música inédita também é uma releitura, porque é uma releitura do Salmo 23. É isso, gente, de explicações básicas, gerais do disco. Acho que tá de bom tamanho. Espero que vocês tenham gostado. E, muito importante, né? Já passou, né, o primeiro mês, a primeira enxurrada das pessoas ouvirem. E eu sei que, né, esses vídeos longos nunca é tanta gente que assiste, né? Mas eu queria pedir para você que está assistindo, se você está assistindo é porque você já ouviu o disco, né? Porque você é o público, você que está me assistindo nesse momento, um vídeo de quase 1 hora falando sobre o disco, é porque você é o fã mais, né, que mais acompanha, ou acompanha mais tempo, ou talvez você está aqui porque esse disco te marcou de maneira especial, mas você é o cara que acompanha mais, né? E aí eu vou te pedir uma coisa, né, que se você está aqui assistindo esse vídeo até o final, é porque você gostou, é porque te marcou. E aí eu queria te pedir, né, como já passou também a primeira onda das pessoas ouvirem, né, vocês já ouviram todos, eu queria te propor para você mandar uma música. Não precisa ser a mesma música, mas para 3 pessoas eu queria que você mandasse uma música. Uma música apenas. E não precisa escrever um textão para essa pessoa, mas eu queria que você escolhesse uma música para 3 pessoas, ou 3 músicas para 3 pessoas, e mandasse para ela: olha, essa música me marcou muito, eu ouvi essa música e eu pensei em você e achei que talvez pudesse te abençoar também, te ajudar também de alguma forma. Aí, se cada um dos que assistirem esse vídeo mandarem para 3 pessoas uma música do disco, com essa frase, com essa conotação, uma coisa bem pessoal mesmo, sua, para essa pessoa, eu vou agradecer muito, né, porque, enfim, eu não sou demagogo, né, todo esse trabalho que deu fazer esse álbum, todo o trabalho que dá produzir essas coisas, eu quero que seja ouvido, né, eu quero que seja ouvido porque eu creio que é útil. Eu acredito que, né, essas canções, como todas essas canções me marcaram muito, me abençoaram muito, me edificaram, me confortaram, me consolaram, eu acredito nesse repertório. Eu acredito que outras pessoas podem ser tocadas também através dessas canções. Então, você que é o cara que está aqui assistindo esse vídeo até o final, é uma pessoa que eu tenho certeza que gosta muito dessas canções. Você pode contribuir, manda para 3 pessoas uma música, mas assim, uma coisa bem pessoal. E depois de uma semana até pergunta: e aí, você ouviu, gostou? Não fica em cima da pessoa também enchendo o saco dela, não. Mas depois de uma semana, você pergunta: e aí, gostou? Te fez bem?
que você acha, né? Aproveita, ouça o resto e tal, para de maneira orgânica, porque esse é o jeito orgânico, né? De espalhar a semente, né? Porque eu realmente acredito que essas canções, nesse ano tão difícil que a gente está vivendo, podem trazer conforto e força para muitas outras pessoas. Ok? Então, com isso, eu encerro esse vídeo introdutório e podem aguardar toda sexta-feira, ou toda quinta ou toda sexta-feira, vou gravar um vídeo curto falando de uma música até a gente passar todas as 14 faixas desse álbum, tá bom? E aí depois que eu fizer isso, aí a gente volta a falar das... gente, talvez eu até faça 2 por semana, né? Serão vídeos mais curtinhos, talvez eu consiga fazer 2 por semana. Mas é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. E espero... Eu estou muito grato, né? Li todos os comentários na semana que saiu, né? Tanta gente, tantos testemunhos bonitos sobre essas canções. E se você, né, agora passado um mês já do lançamento do disco, se você também quer contar sua história, seu testemunho aqui nos comentários do YouTube, eu vou ler também todos os comentários aqui do YouTube e quero ouvir de vocês. E, enfim, glória a Deus, né? Deu muito trabalho, foi muito duro o caminho de lançamento desse disco. Foi um disco muito caro, foi o projeto mais caro que eu já fiz na minha vida, mais, assim, não efetivamente mais caro do que o DVD, né? Mas é porque DVD sempre é mais caro, né? Mas assim, do ponto de vista de áudio, foi o projeto mais caro e são músicas que são muito caras para mim também, né? E eu acho que deu muito trabalho, foi muito difícil, mas eu estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz com essas canções, finalmente alcançando o coração de vocês e saber das histórias de vocês me traz sim conforto, me traz sim alegria, então pode colocar nos comentários aqui que eu vou ficar muito feliz em ouvir as histórias de vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.